fofura, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo quero falar com você sobre como lidar com situações de comparação com preços de plataforma. Bora lá? Então, fofura, nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tema extremamente importante e rotineiro também no nosso trabalho. Já peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Tem muito conteúdo riquíssimo vindo por aí e vou deixar também uma playlist para você aqui de atendimento, mentalidade e outros temas extraordinários para você poder evoluir e aplicar aí no seu ateliê. Começando sobre esse assunto de como lidar com essas concorrências e situações de preço e comparações com plataformas. Eu quero falar com vocês sobre esse tema, porque eu tenho recebido algumas situações a respeito disso, e às vezes a pessoa não sabe lidar com esse tipo de momento, né? Com esse tipo de situação. Primeiramente, eu quero falar com vocês em relação à plataforma, que eu acho extremamente importante a gente ter todos os canais que a gente puder se inserir, e que for dentro da nossa realidade e capacidade da gente trabalhar, é muito bom. Seja uma plataforma como o Elo7, como o Shopee, Mercado Livre, né? As plataformas, os marketplaces, as plataformas em si, que onde a gente puder estar e divulgar o nosso trabalho ali, fazer as vendas por meio daquela plataforma, envio, é muito prático, muito mais fácil e é super válido, não tem problema nenhum com plataformas. Eu comecei a abrir uma conta recente, mas eu não consegui manter a demanda de atividade, até mesmo por precisar me dedicar a ela, então eu desativei a minha loja. Mas eu acho muito legal, muito interessante para quem faz. Só que como eu tenho outras atividades aqui, canal do YouTube, vida pessoal, o trabalho, o ateliê e outras coisas, eu não conseguia inserir mais esse tempo de dedicação a essa plataforma, a essa atividade de envio desse formato. Então, eu retirei. Então, atualmente eu não tenho nenhuma, mas eu acho super válido. Vou dar um exemplo para vocês da Shopee. Não é porque a peça está lá na Shopee, que as pessoas estão lá procurando pontos, coisas baratas, que você não pode vender lá. É um meio de venda, né? Um canal de venda. Há pontos positivos, negativos, a gente tem que analisar e ver o que é viável pra gente ou não. Esse ponto da Shopee é muito interessante da gente falar, vou deixar para falar ele em relação em outro vídeo, mas é válido a gente se atentar a essas coisas, porque a gente não se bloqueie, não se atrapalhe, mas também não seja influenciado por qualquer tipo de comportamento. Eu quero falar com vocês aqui em relação a algumas situações que eu recebi essa semana. Na verdade, foram até 2 vezes, e aí me criou um alerta para poder trazer para vocês. Eu recebi uma cliente que está fazendo peças para outra cliente, ela trabalha com personalizados, e aí ela me enviou mostrando como que ela tinha recebido o biscuit, como que a cliente recebeu o biscuit que ela comprou pela Shopee. Aí lá no biscuit é uma casinha de passarinho, e o ideal é que a casinha esteja reta, porém ela estava assim e com um acabamento bem inferior, bem mal feito mesmo. E aí a cliente falou assim, olha, quanto que você faz o orçamento pra mim? De quanto ficaria? Porque a cliente comprou, mas eu não estou gostando dessas peças nas minhas caixinhas, né? E ela também ficou um pouco triste e tudo mais. Fiz o meu orçamento pra ela, a gente conversou e tudo. E aí eu fui lá pesquisar na plataforma qual que era, onde que a pessoa tinha comprado, pra eu poder ver se aquilo ali é uma coisa que acontece muito, porque isso já aconteceu outras vezes. Eu já fiz essa mesma situação de pesquisar e vi que quando você vai nas avaliações, você vê as pessoas mostrando a peça tá cheia de marca atrás, de unha, a peça está manchada, está suja, envergada, mal acabada, mal embalada, e aí você vai ver o preço, né? O preço, assim, extremamente baixo, né? A pessoa não sabe de fato precificar, ou ela tem um material de graça, né? Ou então é porque para ela é viável fazer o volume. Mas como eu também já criei loja na Shopee, eu vejo que o valor não é viável. Pelo tanto de desconto e taxa que você tem, algo ali não bate. Então tem gente que não se importa com a qualidade, com o resultado. E aí, há vários pontos nesse vídeo pra gente tratar, e eu vou dividir ele em vários blocos pra gente poder conseguir entender melhor. Em relação ao acabamento, a pessoa que vendeu ali, eu entrei pra ver, a peça não estava, né, com aquela qualidade legal, e eu percebi que aquilo ali é venda feita por volume, né? A pessoa coloca o preço baixo para vender mais quantidade, sem se importar com a qualidade. O cliente que está comprando pelo preço, ele vai receber o que ele está comprando, né? A pessoa que comprou, ela comprou sabendo ali naquele caso, porque ela viu a mesma avaliação que eu entrei lá, a primeira que eu já vi, a pessoa falou, nossa, muito bonitinho, legal, não sei o que, não sei o que. Mas quando a pessoa vira a peça na mão assim, você vê as marcas, né? Os defeitos em tudo. Então a pessoa comprou já sabendo, ela pensou, olha, eu vou pagar X nessas pecinhas que pra mim tá bom. Ótimo, beleza, é uma escolha dela, né? E aí, o que isso pode influenciar a nós? De certa forma, quase nada. Se a gente for parar para poder pensar, eu trabalho com amor, com carinho, com detalhe, eu me dedico a ter o melhor acabamento possível dentro da realidade da minha atual modelagem. Eu me preocupo com isso, mas o meu preço não é compatível com o preço que tem lá naquela plataforma, por exemplo, de muitas peças, de pessoas que estão precificando de forma errada, pessoas que estão precificando de forma chamativa e por volume. A pessoa quer chamar a atenção no preço e acaba querendo vender por volume para ter resultado, mas ela, a longo prazo, como eu falei com você, da precificação errada, ela se torna um prejuízo. Mas nesse meio tempo ela já influenciou em muita coisa dentro do processo ali do trabalho dela e dos outros também. Mas aí você pensa, poxa, Lohane, a pessoa vai lá, ela vê aquele preço, ela quer o preço igual e aí fica querendo pechinchar com a gente e tudo mais. O que você vai fazer?
é mostrar para o seu cliente a qualidade do seu produto, o seu diferencial. Olha, eu não trabalho com esse preço aí realmente, minha peça não vai assim, tem todo um processo aqui de cuidado, de zelo, de atenção, a minha peça não vai, eu não trabalho nesse formato, por preço, né? Eu trabalho pela qualidade, pelo amor que eu tenho à minha peça. E é basicamente isso. Você não pode ficar sofrendo em se torturar com esse tipo de concorrência, porque não é o tipo de cliente para você. A cliente que vai lá nessa plataforma buscar esse tipo de trabalho, não é cliente que busca qualidade. É cliente que se ela comprar tanto coisas de papel ou de plástico que depois pode ir pro lixo, ou que foi feito de forma industrializada, tanto faz. Ela não se importa de olhar ali a qualidade do produto. Então não é cliente para nós que buscamos qualidade, que fazemos nosso trabalho com amor. É cliente para volume, é cliente para esse tipo de trabalho. Porque há pessoas hoje que criam as peças em volume como se fosse empresa de industrializada mesmo. É como se estivesse pegando o biscuit e fabricando ele em massa. Só que aí ele não vai ter a mesma qualidade, o mesmo acabamento, o mesmo carinho e zelo de um trabalho artesanal. Ainda que ele seja de uma forma manual, né? Mas ele não vai ter aquele cuidado ali, aquela personalização. Então, ele acaba tendo avarias mesmo, defeitos, que um outro trabalho feito com o zelo que a gente entrega não tem. Tal como envergar. A peça chegou para ela sim, porque provavelmente pela pressa e tudo eles não fizeram o processo de virar. Ainda mais que a plaquinha é finíssima. Eu não faço uma plaquinha fina daquele jeito ali de jeito nenhum. Além do fato de envergar, a qualidade não fica tão boa. Fica muito frágil. Mas aquele produto ali daquela pessoa é assim. Mas a escolha dela, ela quer vender baratíssimo. Então ela tem que reduzir mesmo no insumo. Ela tem que reduzir no tempo de produção dela, porque ela precisa produzir muito volume para valer a pena. Não é concorrência para mim. Entendeu? É isso que a gente tem que parar pra refletir. Aquilo ali não é concorrência pra mim. A cliente que procurou aquilo ali e se frustrou, não vai comprar com ela mais. Talvez ela compre comigo, se apaixone pelo meu trabalho, daqui pra frente compre comigo. Né? Ah, Lohane, mas tá vendo como é que o cliente é? Ela foi lá pesquisar, comprou a mais barata e depois veio atrás de mim. Beleza! É uma pena que ela teve que passar por isso pra ela poderia dar valor ao meu trabalho. Mas contudo ainda valeu a pena, porque pra mim, né? Porque pra ela viu que não vale tanto a pena comprar uma coisa assim às escuras por causa de preço tão baixo, que não é o que o trabalho requer. Então, o que eu queria trazer nesse vídeo aqui pra você é isso, como lidar com esse tipo de coisa. Se respeitando, se valorizando, dê valor ao seu trabalho e não se compare com esse tipo de preço de coisas de plataforma. Porque muitas vezes, a comparação que você está fazendo com você em relação a esse tipo de coisa que é diferente do que você faz, é injusta com você. Eu não posso me comparar a essa pessoa que vende uma casinha, por exemplo. Aí é uma casinha. Aí eu vendo essa casinha, por exemplo, aqui a R$10 cada. E lá, então a minha sairia a 50. Lá, por exemplo, está a 30. Então tá saindo a R$3, a R$6 a cada 5 casinhas, né? Então pra mim aqui sairia a 50. A diferença nem é tão grande, mas a diferença do preço. Mas a diferença da qualidade pode ser que vai ser bem diferente, entendeu? A minha casinha não vai estar envergada, a minha casinha não vai estar com acabamento mal feito daquele jeito, não vai estar cheia de marca de unha atrás, ela vai ter cuidado na frente e no verso. Eu prezo muito pelo verso, né? Independente do que seja. Até uma vela comum, eu já mostrei pra vocês, eu faço frente e verso. Claro que o acabamento da frente, dependendo dos detalhes, é muito melhor do que o do verso, mas não deixa de ter acabamento, não. Atrás ela tem textura da mesma forma. Por quê? Eu prezo por isso. Agora, uma pessoa que quer reduzir, ela vai fazer essa vela mais fina do que a minha, ela vai fazer uma vela que ela não vai ficar dedicando tempo ali a virar ela todo por vários dias pra ela ficar retinha. Pra ela, tanto faz. Ah, virou aqui, tá bom, deixei que secar mesmo, bora, mais. Por quê? Ela tem que ter volume. Eu não posso ser injusta comigo e me comparar com essa pessoa. São tipos de trabalho diferentes. É a mesma massa, é o mesmo insumo, o mesmo material, né? É biscuit, é artesanato, é manual, mas não tem as características iguais, né? A pessoa lá tem a dela, eu tenho a minha. Então eu tenho que me comparar com pessoas que fazem como eu. O preço não pode estar tão discrepante de pessoas que fazem como eu. Ou pode estar também se o meu trabalho valer a pena e quem tiver quem pague, ótimo. Mas eu não posso me diminuir, achando que o meu trabalho é menor, que eu vou vender menos porque a concorrência lá de uma plataforma, e não é porque a Shopee não, tá, gente? Porque pode ser qualquer plataforma. Você encontra isso. As pessoas querem abaixar o preço demais para deixar chamativo, mas aí não entrega o resultado e a qualidade que tem que entregar. Ou então ela entrega e ela fica no prejuízo. Não é o nosso caso, porque nós sabemos se precificar, nós sabemos nos valorizar. Nós não vamos fazer o nosso trabalho de qualquer jeito. Eu trabalho com biscuit há 5 anos e desde que eu decidi trabalhar com isso, eu me empenho dia após dia a dar o meu melhor, a construir uma marca que eu estou tendo o resultado delas. A forma como eu lido com o meu trabalho, carinho, amor, isso deixa muito transparente, as pessoas conseguem sentir isso porque é muito real. Eu não faço pelo dinheiro, não, gente, não faço. Eu preciso de dinheiro, mas eu não faço pelo dinheiro. Entrego muito mais do que eu posso, porque o meu trabalho tem um propósito maior. O meu trabalho é feito para o Senhor e ele tem um objetivo maior do que o dinheiro. O dinheiro é para me viver socialmente, mas ele não me motiva dessa forma totalmente, não. Ele não me guia. Então, a pessoa que às vezes está fazendo por volume é porque ela quer dinheiro mesmo. Ó, se ela vender a R$5 cada pecinha, mas se ela vender 1.000, para ela vai valer mais a pena. Para mim, não. Para mim, valeria mais a pena eu vender a 10, mas vender só 500. Mas bem feito. Entendeu? É questão de escolha. É questão de objetivo. Entende? Então, não fique se comparando com esse tipo de coisa. Tanto do preço
quanto da plataforma, quanto do preço, quanto dos acabamentos, quanto da entrega. Às vezes a pessoa tá lá mostrando pra você aquele monte de pronta entrega que ela tem, nesse volume aí que ela tá criando, e você fala, poxa vida, eu não consigo fazer pronta entrega, poxa vida, não consigo ter um volume desse de peça por vender pronta entrega, porque eu não consigo produzir. Sabe que eu não consigo produzir esse de pronta entrega? Porque você faz por encomenda, porque você dedica tempo, amor, dedicação, e você tem um resultado diferente. Aquela pessoa que trabalha com pronta entrega ali, nesse sentido aí, né? Todo mundo que trabalha com pronta entrega que eu tô falando, não. Tô falando a pessoa que faz por volume mesmo, não se importa com os detalhes. Ela, às vezes, tem outras pessoas trabalhando com ela, né? Às vezes ela tem recursos de materiais que você não tem para poder investir. Porque para você poder ter uma pronta entrega, você tem que ter muito material. Se você não tem como investir em material, como é que você vai ter pronta entrega? Né? Para você poder... Às vezes ela tem, igual falando com você, o projeto dela de volume, ela não se preocupa com a cor que o cliente vai escolher. É a cor que tem ali disponível. Ela faz, faz só padrão, né? Ela faz só rosa, lilás, amarelo e verde. Se a cliente quiser um tom salmão, por exemplo, a cliente vai ter que encomendar. Então ela não tem, ela não trabalha. Mas você, se a cliente fala assim, olha, a festa da minha filha tem tom salmão e uns detalhes dourados, você pode colocar pra mim? Não vai ter ali na pronta entrega, entendeu? Porque são segmentos diferentes, então a gente tem que olhar muito com quem a gente se compara. Porque muitas vezes você está se comparando com realidades tão diferentes da sua e se achando menor. Mas não fique pensando isso, porque você precisa analisar o contexto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, vou deixar outros aqui falando sobre temas em relação a isso daí também. Espero que possa absolutamente te ajudar bastante e não sofra com certos tipos de situações, de coisas que acontecem dentro da realidade do trabalho em relação a outras pessoas. Cuide sempre, principalmente, da sua essência, do seu interior, do seu trabalho, do que você entrega, da sua peça. Analise o cenário para você poder entender o que está acontecendo, mas não fique se martirizando, se machucando com coisas que não são reais, tá? Comparações que não são, de fato, importantes para você fazer. Compare-se com você, como eu já disse no outro vídeo. A comparação tem que vir de você, do que você foi, do que você é e do que você vai ser, não com o colega. A realidade do colega é totalmente diferente da sua, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada, porque tem muito conteúdo rico vindo por aí. Beijo, beijo!